Galerinha concurseira, saiu o CNU 2025, segunda edição, mais de 3 mil vagas, salários de até 16 mil reais, aquela coisa, CNU, uma série de cargos, com algumas novidades importantes. Banca FGV. Prof, o que isso representa? É isso que eu vou explicar para você, especialmente na minha área discursiva, mais a prova de língua portuguesa. Vou explicar detalhadamente para você e a gente vai dar uma olhadinha no provável programa de língua portuguesa. Vou explicar também como é que isso vai funcionar e como é que você tem que preparar seus estudos, porque o prazo agora é legal. O que representa a FGV? Então, antes de mais nada, tem que pedir para você dar um joinha aí, um ok, convidar a galera, te inscrever no canal e mandar suas perguntas aí para a gente poder entrar em contato. Deixo no final aí do vídeo para você entrar aí no meu WhatsApp, vou deixar para você aí, para você conversar direto com o professor. Cara, em primeiro lugar, o que isso representa? A FGV, em matéria de língua portuguesa, é completamente diferente do que a gente vê em outras bancas. Então, o pessoal da FGV parece que fuma uma coisa legal, não sei o que é que eles vão bebendo ou fumando, mas é uma galerinha bem diferente em matéria de língua portuguesa. Então, aquele programinha convencional que a gente observa de língua portuguesa em outras bancas é diferente aqui. Então, a gente precisa atentar a isso, né? Como é que vai ser a preparação? Legal, vou explicar melhor para vocês aí que precisam estudar língua portuguesa de questão discursiva. Antes de mais nada, sobre os prazos, é um edital perfeito em matéria de prazos para você se preparar. Por quê? Porque dessa vez a prova vai ser feita em 2 etapas, o que eu acho muito saudável, né? Então, são 3.652 vagas, muita vaga para ensino médio, legal? Muita vaga para ensino médio com salário com mais de 8 mil reais, ou seja, a galera do nível superior, vai muita gente fazer para nível médio, escreve o que eu estou dizendo, né? Especialmente você tem lá muita vaga para o INSS. Bom, além disso, a gente sabe que a prova vai ser no dia 5 de outubro, então você tem um tempo legal para estudar, né, cara? Especialmente quem está estudando. E a prova de discursiva é no dia 7 de dezembro, então, pô, perfeito para começar a estudar. O edital previsto para julho, então ótimo para começar os estudos. Você precisa lembrar que sempre quem sai na frente é quem tem vantagens. Então, a gente não pode repetir os erros. Por isso que eu estou falando com vocês agora, né? Especialmente a galerinha que deixa sempre a discursiva para o final. Lembrando aos incautos e desavisados que a questão discursiva, ou a prova discursiva, ou a redação, valia 20% da nota, 20% da nota na prova anterior. Então, muita gente está aliviado porque a notícia é boa, muita gente está aliviado porque não é só as Gran Rio, ou como a galerinha aí do CNU 2024, as Gran Lixo, né? Esse FGV. A notícia ruim é que a FGV é uma banca muito complicada na minha disciplina, que é a parte de português. Bom, no edital passado, a gente precisa lembrar que do bloco 1 ao bloco 7, que é a parte da galera com nível com formação superior, não caiu língua portuguesa. A língua portuguesa caiu no bloco 8, que era a parte de ensino médio. E era também 20% da nota. O que equivale a dizer para a galera do ensino médio, que no edital anterior, 20% era a prova de língua portuguesa e 20% era a questão da discursiva. Juntando as duas coisas, você tem 40%. Então, a galera do nível médio, evidentemente, tem que começar os estudos, é isso, né? Pelo português e pela redação. Por quê? Porque vai ser decisivo, vou repetir, 40% de toda a prova anterior, 2024, foi português, 20%, discursiva, 20%. Bom, é um modelito, né? O que vai acontecer agora a gente ainda não sabe. Dá para dizer que não vai cair português para ensino superior? A gente também não pode cravar. Mas uma coisa é certa, a discursiva vai ter um peso fundamental e vai ser o grande divisor de águas, para usar o clichê. Como sempre foi, e como foi em 2024, a galerinha correndo para conseguir meio pontinho, fazer recurso administrativo para tentar o meio pontinho, porque isso ia mudar a sua classificação. Portanto, o começo da brincadeira toda, a primeira grande barreira que o candidato precisa atravessar é a prova de língua portuguesa e a discursiva. Então, já não perde tempo, começa a estudar desde agora. Quando a gente estuda discursiva, você vai fazer discursiva comigo.
Legal? Você vai fazer a prova de língua portuguesa comigo. Jornada de redação. Você vai encontrar toda a parte de discursiva, com todo o material teórico, aulas, apostilas, mais correção de redação e atendimento pelo WhatsApp. Por isso que eu faço direto com você. Quando eu corrijo a sua discursiva, eu já aponto os erros de gramática que você está cometendo, e a gente vai estudar gramática aí pelo processo inverso, pelos seus erros, por exemplo. Legal? Então, quando a gente estuda discursiva, quando a gente se prepara na questão discursiva, a gente também está se preparando para a questão de gramática. Bom, aí, claro, a gente pode estudar gramática, pode estudar o fundamento da gramática, o que é importante para todo mundo, para pontuação. Por exemplo, eu erro muito pontuação, professor. A gente vai ter que estudar fundamentos da sintaxe para entender como é a pontuação. Então, uma forma de estudar português também é pelos seus erros, por aquilo que você comete, porque a gente faz processo inverso. Então, jornada de redação, vou deixar o link do curso para você também na descrição do vídeo, junto com o meu WhatsApp, para você conversar com o prof, para entender melhor como é que é o meu sistema, que é personalizado, legal? Então, não adianta ficar só baixando PDF, discussões aí, isso não resolve a sua vida. Você precisa ter um atendimento personalizado e fala direto com o prof, porque é comigo mesmo, não é mais de 35, 36, eu já perdi as mãos. Trabalhando com redação, língua portuguesa, ensino médio, há 15 anos como professor universitário, essa é a minha brincadeira. Bom, sobre a prova de língua portuguesa, o que é que a FGV, afinal de contas, que é um monstro, tem de diferente? Vou mostrar para você o edital do TSE desse ano. Legal? Vamos pegar esse edital só para a gente entender a brincadeira, como é que funciona? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, há uma coisa que é inapelável, a compreensão e a interpretação de textos. Legal? Quando a gente vai estudar compreensão e interpretação de textos focado em FGV, a gente tem que pegar os textos que caíram da FGV, porque é isso que eu faço no meu módulo. No meu curso você tem um módulo de correção de exercícios FGV. Você compra o curso Jornada de Redação, você tem todo o material teórico sobre discursiva e um módulo correção de exercício. Só corrige exercício, explicando detalhadamente como é que funciona. Ou seja, como é que cai a compreensão e interpretação de textos na prova FGV. Porque, caracteristicamente, a prova FGV não tem aqueles textos longos, não é? Sebrasp, por exemplo, muitas vezes tem um texto longo. A FGV trabalha com textinhos muito curtos, com frases frases populares de 2 linhas, 3 linhas. Então, é uma coisa bem curtinha, tá? Então, a gente precisa conhecer como é que é a compreensão de textos para FGV. Então, não adianta você me dizer, prof, eu sei interpretar texto e tal. Tem que entender como é que os caras do FGV, que essa galerinha aí é muito fumada, ela é diferente. Então, como é que elas entendem essa questão da compreensão de textos, tá? A coesão textual, ortografia oficial. Quer dizer, você tem que saber ortografia para a própria prova discursiva, né? Uma das coisas agora, mesmo estava atendendo um aluno, o cara teve 7 desvios, Sebrasp, 7 desvios de gramática, 6 de pontuação, 6 de acentuação. E foi isso que tirou a vaga dele, porque ele precisava de meio ponto. Meio pontinho, precisava ser aprovado. E ele perdeu mais de meio ponto ali só na acentuação, ou seja, a acentuação roubou a vida desse cara. Então você tem que saber a ortografia oficial, legal? E ali entram as regras de acentuação, separação silábica, porque isso você não pode errar também na questão discursiva, né? Coesão textual também vai interessar para a discursiva, né? O uso de pronomes, esse, aquele, este, aquela. Isso aí cai sempre. São os elementos de referenciação que estão dentro da coesão textual, repetição, conectores, que são os elementos de relação lógica. Então, quando a gente estuda conjunções, orações, entre os conectores, você vê que uma coisa está engatada na outra, em português é assim, né? Os verbos, como é que caem os verbos na FGV? O emprego das classes gramaticais, o que é adjetivo? Adjetivo cai sempre lá. Cara, isso cai sempre FGV, a questão dos adjetivos. A gente tem que ter muito cuidado lá na FGV, né? Aí vem a sintaxe externa, que são as orações, como o processo de subordinação e coordenação, que na FGV cai muito. É uma das pouquíssimas que cobram isso, se não a única, né? As orações reduzidas. Então eu preciso estudar a oração reduzida, porque cai. Então a gente vai pegar as orações e explicar como é que funciona, porque tem que ser esse programa voltado, portanto, para os exercícios, porque é como eles gostam de cobrar isso, legal? A regência nominal verbal, acento indicativo de crase, uma coisa está associada à outra, quando cai essas questões, tem que ver como cai.
Agora vem a reescritura de frases, né? Aí é bastante subjetivo, porque essa é uma das questões mais difíceis da Fundação Getúlio Vargas. Essa reescritura pressupõe a mudança, por exemplo, do adjetivo, do lugar do adjetivo, a mudança do lugar do advérbio. Simplesmente troca de lugar, e quando troca de lugar, muda o significado, muda o sentido ou o significado da construção. Essa é uma questão clássica FGV que a gente precisa trabalhar. Legal, então, adjetivo ou advérbios, especialmente advérbios, quando mudam de lugar. Portanto, a substituição de palavras ou de trechos do texto, né? Reorganização da estrutura das orações e períodos. As questões de reescritura também, elas são bem complicadinhas ali, né? E a reescritura de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Aqui vem a questão da formalidade e informalidade. O que não apareceu aqui, que é muito comum na FGV, aparecer as funções da linguagem. Funções da linguagem não apareceram no TSE, mas é presente nos editais da FGV. Então, a função conativa, aquelas funções que a gente estuda, que caem, inclusive, no Enem. Legal? Então, a gente tem uma aula sobre isso, com um monte de exercícios FGV e tal, para você trabalhar as funções da linguagem. Portanto, se você quer se preparar para esse conjunto, que é língua portuguesa e discursiva, e uma coisa está ligada à outra, porque a produção textual, você vai precisar da ortografia, você vai precisar da pontuação, e para precisar da pontuação, você precisa da sintaxe, e esse é um dos problemas mais complexos que estão na base do seu conhecimento, você precisa fazer jornada de redação com o prof. Esse edital, portanto, oferece a você a oportunidade, primeiro, muitas vagas, vai ser o edital para o ensino médio, prepare o seu coração, legal. A prova de ensino médio está muito legal, foi ano passado, muito fácil, gente, muito fácil de fazer. E o valor da língua portuguesa mais discursiva era super importante. Portanto, está aí uma oportunidade esse ano para você resolver todos os seus problemas. Legal? Então, fala comigo aí e vamos continuar. Tamo junto nessa, hein?